Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Que as forças divinais possam atingir a todos neste momento. Que possa adentrar aos lares de todos os companheiros, a partir da espiritualidade Vozes, das equipes espirituais que estão visitando os companheiros neste momento, todos aqueles que se abrem para a visita, acolhem a inspiração e as boas vibrações. Então, que Jesus ampare a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, que a tua bondade infinita se estenda sobre todos nós, teu amor, a tua misericórdia. Agradecemos a Deus, ao Criador. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E também aos intercessores que nos auxiliam, os irmãos Vozes. Que nesta noite sejamos inspirados, nos abrindo para que as forças divinas possam realizar modificações em nossas existências. E que todos esses fluidos positivos, divinos, possam adentrar os hospitais, possam curar os enfermos e dar a todos muita paz. Que possamos aproveitar este momento de sofrimento, pois estamos vivendo uma pandemia, para melhorarmos, nos melhorar a cada momento. Melhorar nosso comportamento, nossos pensamentos, nossa forma de agir. Que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Viva Jesus! Pois bem, meus queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui novamente, nessa segunda-feira, fria, mas com muita vontade de falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, pedindo ao alto inspiração para que tenhamos condições de compreender melhor os ensinamentos do Cristo e colocá-lo em prática em nossas vidas. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de coração. Bem-aventurados, melhor dizendo, os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 8, a parábola da ovelha perdida, que nos diz assim: aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas,
e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Também nos versículos 8 a 10, nós trouxemos aqui a parábola da moeda perdida, que diz assim: o qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la. E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Queridos amigos, queridos irmãos, vejam bem, como nós podemos compreender o significado destas parábolas? Qual o significado destas duas parábolas? A ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. Nós sabemos muito bem que Jesus está nos trazendo uma mensagem através de uma pequena história, que faz parte do cotidiano das pessoas desta época, e ele procura exemplificar as ações espirituais e verdadeiras a partir justamente do comportamento, do próprio comportamento humano cotidiano, para que esse homem, essa mulher, possa compreender as suas palavras, sem deixar dúvidas. Então, o que Jesus está nos tentando dizer com relação à ovelha perdida? Ele diz que ele começa, aqui Lucas começa a relatar que os fariseus estavam comentando que Jesus havia reunido publicanos e pecadores e estava comendo com eles. Então, os fariseus, eles discriminavam estas pessoas, estes grupos sociais, por entender que eles não faziam a vontade de Deus. Eles discriminavam. E aí, Jesus, Lucas, comentando esta passagem, fala sobre o que o Cristo, neste momento, disse. Ele disse que um pastor, ele sai com suas ovelhas. Mas se uma se perde, ele deixa as 99 no aprisco, no deserto, lá, aguardando por ele, e vai em busca daquela que se perdeu. E Jesus está, finaliza essa questão quando diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E também exemplifica com a parábola da moeda perdida,
quando diz que uma mulher que perde um dracma, era a moeda da época, ela vai acender a luzerna, ela vai varrer a casa, ela vai afastar os móveis até encontrar aquela moeda. E Jesus ainda finaliza dizendo: digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Nestas duas parábolas, Jesus está sempre falando: aquele que encontra se rejubila, se, 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 se demonstra sua felicidade, se regozija, porque ele encontrou aquilo que estava perdido. E Jesus diz que os anjos do céu estarão felizes por um só que se arrependa. E ainda diz que os anjos estarão, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. São dois momentos aqui importantes e complementares. O que Jesus está nos dizendo? Jesus está nos chamando a atenção para o fato de que o verdadeiro arrependimento, ele é transformador. E que o arrependimento, ele pode modificar completamente uma pessoa, transformá-la. E que Deus, o Criador, ele espera pelos arrependidos, por aqueles que despertam, por aqueles que aprenderam, por aqueles que se abriram à compreensão. É nesse sentido que nós vamos procurar compreender as palavras do Cristo, porque Jesus está nos dando uma grande lição aí. Que uma pessoa apenas, ela é importante. Seja ela qual for, todas as pessoas são importantes. E aquele pastor vai resgatar uma ovelha, apenas uma ovelha, ele possuía 100 ovelhas, ele não quer perder uma só ovelha do seu rebanho, porque todas as ovelhas são importantes para ele. Assim, como a mulher também não queria perder uma dracma, porque aquela dracma que inserida em seu orçamento para sustentar a família. Mas a mensagem do Cristo está nos falando, nos informando sobre a importância que cada ser tem para a divindade. Que Deus não quer perder nenhum de nós. E não nos colocou no mundo para que nos dispersássemos, que nos perdêssemos eternamente, para sempre, que fôssemos tragados pelo mal. Porque o mal é tudo aquilo que deixa de realizar a vontade divina. É tudo aquilo que vai transgredir as leis divinas, as leis naturais, criadas pelo Criador. Pois bem, mas nesse momento, Jesus está falando dos sentimentos.
de um coração puro, de um sentimento verdadeiro, da vontade verdadeira de realizar algo. E isto é fundamental porque nós sabemos muito bem que só a partir de um processo de conscientização que é fruto dessa vontade, nós podemos aprender e enxergar melhor as coisas que se apresentam em nossa vida e que estão à nossa frente. Pois bem, aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pecado por Pensamento e Adultério, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. No item 5, Kardec nos fala: ouvistes, citando Mateus, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28, citado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. A palavra que que está aqui, a palavra adultério, ela não tem o sentido da sua acepção. Aqui, quando Jesus falou que não adulterarás, ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Jesus deu um exemplo simples que remonta ao comportamento humano, mas Jesus utilizava a palavra adultério não somente como um relacionamento entre um homem e uma mulher, um acontecimento que se dá em determinados relacionamentos entre homens e mulheres, mas Jesus está colocando adulterar aqui como tudo aquilo que transgride as leis divinas. E assim ele vai dizer: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos e anjos. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, Jesus está se referindo a adultério, relacionando ao erro, ao pecado, à transgressão, à forma equivocada de agir. Aqui o texto do Evangelho vem nos chamar a atenção para essa questão quando nos diz assim: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então, Jesus condenou no homem não só suas ações, mas alertou para a questão do pensamento. Porque tudo parte do pensamento. E se você traz no seu pensamento um desejo
você vai nortear as suas ações a partir daquilo que você pensa. É natural. Então, é neste sentido que Jesus chama atenção para os puros, para a pureza de coração. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para ser puro de coração, mas você precisa ser inteiro, ser de verdade em todas as coisas que você for realizar e em tudo que você se envolver. Não dá para realizar algo pensando, escondendo a forma como você pensa, pensando de forma diferente. Realizar uma coisa e pensar outra. Em suma, Jesus estava chamando-nos a atenção para o fato de que é preciso dotar o seu pensamento de objetivo, de sinceridade, de verdade, para que você possa realizar bem as coisas que se propõe. E o texto do Evangelho aqui também está nos falando, no item 7. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Muita gente pergunta, mas se eu só pensei e não fui em frente com aquele pensamento? Pensei, mas não realizei. E aí, o Evangelho aqui, ele vai nos responder. Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo. E pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Então, nós vamos encontrar aí que a intenção, o livre-arbítrio e sua ação tem que ter uma relação direta, íntima, estão intimamente relacionados. Você pode utilizar bem ou mal o seu livre-arbítrio. Vai depender do seu bom ou mau pensamento, que vai nortear suas boas ou más ações. Então, neste sentido, sempre o pensamento negativo vai levar você ao pecado. Porque se você pensa negativamente, mesmo que você não cumpra aquilo que você pensou na íntegra, mas as suas atitudes vão estar eivadas pelas vibrações das suas intenções. Então, você está pecando, sim. Você está errando, sim. Você está transgredindo as leis. Você não está agindo, portanto, de acordo com a vontade divina, que quer ver a todos bem, felizes, em paz, vivendo a justiça, principalmente porque nós queremos que a justiça se realize em nossas vidas. Então, nós temos que desejar a justiça. Nós temos que querer o amor, temos que amar de verdade. Ah, mas eu não consigo melhorar meu comportamento, eu não consigo ter bons sentimentos. Mas vejam bem, o próprio Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, nos chama a atenção, os Espíritos nos chamam a atenção para o fato de que quando você identifica que você tem um mau pensamento, já é positivo.
Porque você já está aí consciente de que aquele tipo de sentimento, aquele tipo de pensamento que você está comungando não está correto e, portanto, você está insatisfeito e você quer mudar. Isso é muito importante porque é um passo efetivo no processo de mudança. Assim, o Evangelho continua nos dizendo: todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Imperfeição da alma, mau pensamento. Mau pensamento, imperfeição da alma. Quando você já não comunga mais de pensamentos negativos, você está avançando no processo evolutivo. Quando você identifica em você atitudes negativas, comportamento negativo, você está avançando no processo evolutivo, porque você já foi capaz de perceber isso. Então, quando você percebe e você sente que não está satisfeito, quando você percebe é porque você não está satisfeito. E você diz assim, mas eu luto para tentar deixar de ser assim. Isto é extremamente positivo, porque você tem vontade de ser melhor. Então, veja, meus irmãos, vamos refletir um pouco. Por que Jesus está nos falando em Lucas da parábola da ovelha perdida? Por que ele está nos falando sobre a parábola da moeda perdida? Por que ele está nos chamando a atenção sobre o fato de que o pastor não pensou duas vezes em deixar todo o seu rebanho aguardando por ele para ir buscar aquela que se perdeu? Porque Jesus sabe o quanto Deus nos ama. Jesus estava nos ensinando que o Criador, o seu amor é tão extraordinário que ele jamais quer perder um único ser, um único filho, porque tudo foi criado por ele. E ele é perfeito. E ele é todo amor. Deus é amor. E em Deus não há trevas, não há escuridão. E é por isso que ele jamais vai deixar que um de seus filhos fiquem para sempre perdidos. Todo processo de evolução exige um movimento constante e intenso. E cada um de nós estamos fazendo. Errando hoje, acertando amanhã, errando amanhã, acertando depois de amanhã. O mais importante é que você queira. Porque quando você não quer, quando você se engana, são aqueles 99 justos que não precisam de arrependimento. 99 justos que não precisam de arrependimento. Os fariseus, um exemplo, eles se consideravam justos. Eles achavam que eles estavam fazendo a vontade divina. E apesar de eles estarem tão atentos em relação à lei e às leis divinas, eles não compreenderam que o Cristo estava ali para salvá-los, para salvar a humanidade, ensinando-nos a amar, ensinando-nos o caminho da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E os fariseus condenaram Jesus, porque eles se sentiam justos.
eles se sentiam os melhores. Eles eram orgulhosos, vaidosos e egoístas. Então, o seu olhar não conseguiu enxergar a luz do Cristo e se perderam no caminho. Se perderam, mas Jesus está nos dando um exemplo de que todos são importantes. Mais cedo ou mais tarde, todos irão chegar à perfeição. Mais cedo ou mais tarde, todos vão acabar compreendendo. É um processo contínuo e dialético. Rumo à evolução. E tudo evolui. O planeta evolui. O planeta é uma entidade viva. É um ser que evolui. O planeta em que estamos. Como nós. E toda a natureza. Tudo evolui no universo. Porque Deus é perfeito. E por isso nada fica estagnado. Ou parado para sempre. E quem emperra o progresso vai sofrer todos os reveses, todas as dificuldades, para conseguir ser impulsionado, despertado, acordado para avançar. Então, resta-nos continuar confiantes, seguindo o nosso caminho em oração, refletindo, buscando refletir sempre nas palavras do Cristo, e que tão amplas reflexões o Espiritismo nos traz, para que a gente não pare no meio do caminho e fique ali acomodado. Então, Jesus está nos dando uma grande lição, nos contando um grande segredo, que no céu, os seus anjos, eles rejubilam de alegria pelo arrependimento de apenas um, já é motivo para grande alegria, porque aquele que se arrepende, ele se transforma. Aquele que se transforma, ele transforma o outro, e mais outro, e mais outro, e assim, consequentemente. Então, o texto do Evangelho aqui nos diz que aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Então, é a resposta àquela pergunta. Está no item 7. Sofrem as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Você pode sofrer, porque olha aqui o que os espíritos responderam. Você, pelo contrário, não tomou boas resoluções ainda e busca a ocasião de praticar o mau ato. Então, quando você ainda não tomou boas resoluções e você ainda carrega um coração pesado, um sentimento pesado de vingança, de todo tipo de ressentimento, então você está cavando oportunidade para realizar aquilo que dentro de você
ainda existe. Então você é culpado, sim. Porque você vai estar construindo em vibrações, a partir das emanações do seu pensamento negativo, condições para a realização daquele mal, daquilo que é ruim. Em resumo, assim nos diz o texto, a pessoa que nem sequer recebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vista de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, tem coisas que você observa, às vezes, nas pessoas, e que você fica assim, sem acreditar que elas não despertaram. Por exemplo, é comum, infelizmente, né? Muitas vezes você vê cenas terríveis na rua ou na televisão, chegam como vídeos de WhatsApp, de pessoas agredindo outras, uma pessoa sendo agredida e um grupo de pessoas incentivando no sentido de linchar aquela pessoa, por pior que ela tenha feito. Um coração puro, que compreende, jamais vai querer machucar alguém, por pior que esta pessoa tenha agido, que tenha matado alguém, que tenha agido com violência com outras tantas pessoas. Apesar, é lamentável, apesar de ser lamentável, triste demais, você não vai com as suas próprias mãos fazer com que aquela pessoa sofra tanto quanto ela provoca sofrimento. Lembrem-se de que Pedro cortou a orelha de Malco, do soldado que estava levando Cristo aprisionado. E Jesus, naquele momento, disse: não, Pedro. E, com as suas vibrações de amor, fez uma cirurgia naquela orelha que cicatrizou. Então, vejam, as pessoas que, sem pensar, que não agem com violência, elas estão longe de uma mudança. As pessoas que já se incomodam, elas estão no caminho de transformação. E aquelas que realmente lutam contra a violência e agem por amor, por compreensão, misericórdia, compaixão, elas já estão transformadas. O que a gente não pode é saber da verdade e continuar errando e dizendo, eu ainda não, vamos dizer assim, eu não faço da minha própria vontade, é uma coisa muito forte em mim, eu ainda não tenho condições de realizar. Mas se você já enxergou que você tem aquele problema, você já tem condições de mudar. Você não muda porque você se compraz com o mal que está dentro de você. Portanto, é por isso que Jesus está nos falando sobre a pureza de coração. A pureza de coração é você querer ser melhor. É você querer se transformar. E é por isso que Jesus está falando do arrependimento.
o arrependimento, ele é muito importante, porque representa uma transformação na vida daquele que passa a agir de forma completamente diferente do que fazia antes. Então, é por isso que os espíritos estão sempre nos falando sobre o comportamento, o nosso comportamento. Como deve ser o nosso comportamento. E assim é que nós já estamos capazes, já somos capazes de compreender aquilo que o irmão Dabney, aquela mensagem que ele nos trouxe. A mensagem que ele nos trouxe sobre comportamento cristão. Então, ser puro de coração é cultivar um comportamento cristão. Eu vou aqui nas questões, no Livro dos Espíritos, a questão 893 nos diz uma coisa muito importante. Quando Kardec pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? Eles respondem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Todas as virtudes representam progresso no caminho do bem. Você está realizando progresso. Você apresenta virtudes, cultiva virtudes. A virtude da compreensão, a virtude da benevolência, a virtude da compaixão, da misericórdia. E os espíritos continuam dizendo, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, se você sabe que tem algo que está errado em você, e você já identifica esse erro, você já é capaz de modificá-lo, de modificar-se. Aqui os espíritos estão dizendo isso. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Quando você começa a sacrificar os seus próprios interesses em detrimento de uma virtude que vai atender ao outro, você está se modificando. Você está progredindo. Então, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Olha o pensamento puro, olha o coração puro que Jesus nos fala, sem segunda intenção. E se você pensa uma coisa, você pensa no mal, mas finge e realiza alguma coisa boa, você finge realizar o bem. Porque se dentro de você esse bem realizado não conseguir lhe modificar, o mal, ele vai construir vibrações suficientes para que, numa oportunidade, você o realize. É por isso que Jesus está falando dos 99 justos, que não precisam de arrependimento, porque se consideram justos, mas ele está falando de um só que se arrepende. O quanto é importante para Deus que aquela alma comece a enxergar. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade,
mais desinteressada. Aqui os espíritos exemplificam. Porque caridade não é só dar o pão, não é só dar um prato de comida, ou uma cesta básica. É isto também, e é muito importante, porque não adianta a gente ficar aqui dizendo, mas ao invés de você dar algo para alguém, por que que você não ensina a trabalhar? Não deu peixe, ensina a pescar. Como é que é isso, minha gente? Como é que é você dizer isso para as crianças que estão passando fome e frio, para pais que estão desempregados? Eles sabem trabalhar. Eles sabem, se houvesse trabalho digno, se os governantes estivessem agindo corretamente, sem corrupção, sem invadir ou enganar as pessoas com as suas mentiras, todas as pessoas teriam trabalho e teriam dignidade, não precisariam estar pedindo, mas a caridade não é só isso, eu estava falando. A caridade é muito mais. É um sentimento de compreensão, de misericórdia para toda a criatura, todas as criaturas, animais, plantas, o, 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 o universo, o planeta, a atmosfera, o ar que respiramos, a água, o ser humano. Então, minha gente, na questão 894, os espíritos falam. Kardec pergunta melhor. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário? Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Os espíritos respondem: os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Por exemplo, se você não bebe, por exemplo, você não tem o hábito de ingerir bebida alcoólica. Ou se você bebe muito raramente, socialmente, como dizem, você não se sente impulsionado para beber todos os dias, e isso não é um vício em sua vida. Então, você já traz consigo esse progresso, comparando com aquela pessoa que está viciada em bebida, ou em droga, ou qualquer outro tipo de vício. Então, os espíritos aqui respondem: lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de doar de si, de doar recursos, fazendo sacrifício de si mesmo, recursos para a caridade, agasalhos, cobertores, cestas básicas, é uma coisa natural. Para outras pessoas, tudo é medido, tudo é calculado. E quando elas conseguem chegar num ponto e que elas podem dizer as mesmas, hoje eu vou fazer isso, chegando no momento crucial de realizar, ela inventa uma desculpa, ela diz que ainda não está preparada, ela pode, ela sempre vai poder dizer, enganar-se a si mesma, dizendo, mas da próxima vez eu faço. Eu sei que eu preciso fazer. Da próxima vez eu faço. Então, são pessoas que ainda não superaram suas dificuldades e estão aquém do progresso. Os espíritos, assim, continuam dizendo, deve-se honrá-los como a velhos guerreiros,
Voltando aqui, para a gente compreender melhor, é por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um arte. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistam suas posições. Os espíritos nos respondem. E ainda nos fala abaixo. Nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea. Não precisa haver nenhum tipo de apelo para que o bem seja realizado por aqueles habitantes, por aquelas pessoas que vivem naquele planeta, porque elas já avançaram, elas já estão lá adiante. E os espíritos assim respondem: porque os homens ali são felizes e assim será também na Terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Creio que todos nós já sabemos o que significa caridade. Caridade na sua mais verdadeira acepção. Então, vejam, a caridade, ela é um sentimento. A caridade e amor não podem estar, são sentimentos que não estão dissociados. Uma é extensão do outro. Quando você ama, você realiza caridade. Em qualquer setor da vida, em qualquer área da existência. De qualquer forma, quem ama, realiza caridade. Pois bem, isso tudo nos remonta àquele textinho que eu li para vocês no sábado e que eu vou encerrar com ele novamente, porque é muito importante refletir nestas poucas palavras, mas tão profundas, que devem guiar as nossas atitudes. Comportamento cristão consiste em contrariar o pecado. Pois sim, combater intimamente o bom combate. Todas as etapas do processo. E vencer. A princípio, eliminar arroubos de violência, qualquer rastro. Os preconceitos e arrogância. Superar desejos meramente carnal. Não fazer de si uma ideia muito elevada. Acepção de pessoas, jamais. Não ceder ao sentimento negativo de falsidade. Assim, buscando pouco a pouco se tornar imitador do Cristo. A princípio, Daphne, irmãos, vozes. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus encontre a todos neste momento. É com muita alegria que eu quero dizer para vocês que a espiritualidade vozes, pela permissão divina, porque eles são obreiros, operários do Senhor, está as equipes espirituais dos vozes, está adentrando as casas, os lares de todos vocês e de tantos irmãos aqui nesta cidade, no estado
e espalhados pelo mundo inteiro eles estão, adentrando os lares de cada um de nós. Neste momento, ministrando paz, curando enfermidades, acalmando os corações, deixando para todos vibrações positivas de bom ânimo, pela permissão divina, magnetizando a água que todos podem beber no final da reunião. Pois ali estará contido o benefício que cada um precisa, o remédio que cada um precisa. Então, nós queremos, neste momento, agradecer imensamente a Deus pela oportunidade. E rogar ao alto que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos proteja e que cure a humanidade. Nós rogamos por todos nós e pelo mundo inteiro. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Viva Jesus e boa noite a todos. E até a próxima oportunidade.